Shalom Adonai, mulheres virtuosas. Quero dizer, queridos, que eu me sinto muito honrada hoje de estar diante de mulheres virtuosas, mulheres escolhidas pelo Senhor. E o Senhor, antes de eu ler a palavra, querido, hoje nós estamos no tema com cura interior. Eu quero ler um salmo que está queimando no meu coração, que é o Salmo 113, a qual a palavra de Deus vai nos dizer assim, se você não quiser abrir, não precisa, mas ouça. Fala assim: louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que estás nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer-se assentar com príncipes, sim, com príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Queridos, eu lendo este salmo, quem é o Senhor, né? Que do pó levanta o pequeno, do monturo e ergue o necessitado. Quem era eu, quem era você, para estarmos aqui diante da presença do Rei? Nós estamos aqui à presença do Rei, aquele que criou o céu e a terra, o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele Senhor, aquele querido que nos escolheu. E eu me sinto hoje muito honrada de estar à frente de princesas do Senhor, de mulheres escolhidas, ungidas pelo próprio Deus, para a sua glória, para que o nome dele venha a ser glorificado, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Eu sei que aqui tem mães de multidão. Queridos, pode se assentar, você pode ficar à vontade, queridas. E eu olhando para esse salmo, a gente lembra de onde Deus nos tira, lá do mundo das trevas, e nos traz para a sua maravilhosa luz, para sermos sal, para sermos luz dessa terra, queridos. E quando a gente lembra que para nós sermos como Deus quer, nós iremos passar por processos, nós iremos passar por momentos difíceis em nossas vidas, a qual nós iremos sentir dor, a qual nós iremos chorar, a qual muitas vezes nós iremos sentir só, mas o Senhor não nos deixa, Ele não nos desampara, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida, queridos. E quando a minha bispa disse: filha, você pode trazer essa palavra, e ela falou uma palavra que sempre mexe comigo. Ela fala assim: eu sei que você vai dizer, você não vai dizer que não. E sabe por que isso, queridos? Porque um dia a minha vida, a minha casa, a minha família estava toda destruída, entrando numa depressão. E eu me levanto e eu falo para o Senhor: Senhor, faz a tua obra em mim, cumpre em mim os teus propósitos, Senhor. Não deixe que nada e ninguém venha impedir o teu agir na minha vida. A partir de hoje, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu propósito. Não importa o que eu irei passar, não importa as lutas que eu irei enfrentar, mas eu sei que o Senhor vai estar sempre comigo. E quando eu tive essa certeza, eu disse: eis-me aqui. E é por isso que quando alguém me convida, não é que eu não sinta medo, não é que eu não sinta muitas vezes vontade de voltar, mas eu lembro, queridos, da promessa que eu fiz, da aliança que eu fiz com Deus.
E quando eu tomei um posicionamento de servir a este Deus, de amar a Ele sobre todas as coisas, Ele cumpre o propósito dEle em nossas vidas através da nossa obediência. Mas nós precisamos também aprender a obedecer aos chamados. Muitos aqui, todas eu digo, tem um chamado de Deus maravilhoso. Você não está aqui por acaso, queridos. E eu li esse salmo, mas agora eu quero que você leia lá em Efésios. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios 5. Nós iremos ver do 25 ao 26. Hoje nós iremos falar sobre cura interior. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A cura interior é a cura das feridas emocionais, queridas. Daquilo que muitas vezes nos traz dor, daquilo que muitas vezes nos traz frustrações, daquilo que muitas vezes quer nos limitar, quer nos paralisar. Amém? Efésios 5, nós iremos ler do 25 ao 26. Nós vamos pular essa parte de vós, marido, tá? Amai vossa mulher. E nós vamos continuar assim. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e... Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, queridos. E este é o propósito do Senhor Jesus em nossas vidas. O Espírito Santo, Ele está preparando o noivo, a noiva, né, a igreja, para o noivo, que é Jesus. E o ministério de cura interior, ou restauração da alma, o embelezamento da noiva. O Espírito deseja tirar as manchas, as rugas, para levar a igreja ao estado de glória. Manchas falam de feridas na alma. As feridas na alma nos aprisionam e não há ninguém que não seja ferido. Não há ninguém que não possa ser ferido, queridos. Todos nós um dia podemos ser feridos, já fomos feridos, ou se não fomos ainda, podemos ser feridos. E essa cura, eu sempre digo que a cura interior é uma busca constante que nós temos que ter, porque a palavra de Deus vai nos dizer sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu. Que é de lá que procedem as saídas da vida, de vida, as fontes de vida. É daqui que sai, do nosso coração, da nossa alma. Amém? Glória a Deus. Então, porque nós sabemos, queridos, que nós temos um adversário que veio para quê? Porque a obra de Satanás é ferir, ferir e ferir. Gênesis 3,15, e ferirás. Ele vai estar sempre ferindo. Rugas falam de tempo. O Espírito Santo quer libertar a igreja das memórias do passado, porque Ele quer que a noiva seja livre e gloriosa e que assuma a sua identidade. Que você venha assumir a nova identidade em Cristo, de mulheres que foram transformadas, que receberam a graça, o amor de Deus, que receberam o perdão de Deus para as suas vidas. E como o Senhor diz na sua palavra lá em Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o seu Espírito, queridos. Então não há condenação, nós temos que guardar a nossa mente, nós temos que guardar o nosso coração. O Espírito Santo deseja tirar as manchas e rugas e levar a igreja ao estado de glória. E o que é a glória? Muita gente não sabe o que é a glória, diz, eu quero sentir a glória, vem a glória, a gente fala, a gente não sabe o que é a glória. A glória é a manifestação de quem Deus é. Aleluia!
A glória, querida, é a expressão multiforme dos atributos da divindade. A glória expressa o que Deus é no nosso caráter. Se nós olhamos para Jesus, Jesus ele expressa a glória de Deus em nossas vidas. Nós olhamos para Jesus e nós vemos a expressão da glória de Deus, porque em Jesus está o caráter de Deus. Ele diz: eu e o Pai, nós somos. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos essa glória, e a terra se encherá do conhecimento da glória. Quem vai levar o conhecimento da glória? Como o mundo se encherá da glória? É através de vocês, queridos, que foram transformadas, que estão sendo transformadas, que estão buscando a cura interior para vencer, para alcançar os propósitos de Deus. Então é através da transformação dos filhos de Deus que exibe as marcas do caráter de Cristo. O propósito de Jesus é apresentar uma igreja sarada, curada. Nós precisamos ser sarada, nós precisamos estar saradas, sermos curadas, porque se nós não formos saradas, se nós não formos curadas, como nós iremos curar? Se nós não formos sarados, se nós não recebemos esta cura, e muitas vezes nós não permitimos, nós não queremos deixar Deus nos sarar. Porque Deus, se a gente fosse especificar aqui, é muita coisa que Deus quer nos sarar, quer transformar em nós, queridos. E muitas vezes a palavra ela vem para transformar a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, as nossas maneiras de agir. Que muitas vezes o Senhor diz: não faz assim, não é assim que é para fazer. E a gente insiste em fazer com a força do nosso braço. E nós muitas vezes não lemos a palavra para ver o que a palavra nos ensina. Como nós mulheres temos que agir. Aqui é uma riqueza de Deus. A palavra de Deus ela nos ensina muito, queridos. Ela diz que apenas pelo nosso comportamento, sem nenhuma palavra, você pode ganhar o seu esposo, aquele que ainda não se entregou, que não teve o conhecimento de Jesus. Ele vai conhecer através do seu bom testemunho. E muitas vezes a gente quebramos isso porque a gente quer falar, e a gente não dá muito bom testemunho de Deus. Quando o Senhor diz: cala, mulher. E muitas vezes nós temos que aprender a calar, queridos. Engolir. Sabe, aquilo de a gente achar tem que ser o que eu quero, do jeito que eu quero, senão não vai. E não é assim. Deus, ele não te quebra, não é do jeito que você quer. Se você quer ele na presença, seja sarada, seja curada, dê um bom testemunho de transformação verdadeiramente na sua vida. Deus, ele quer isso de nós, queridos. Como foi que Ana venceu a sua competidora? Foi lá na força do braço dela? Grande ensinamento. Ela foi para os pés daquele que podia fazer algo por ela. Aos pés do Senhor, aos pés de Jesus. Só é Ele que pode fazer algo. Só Ele que tem o poder de transformar, de mudar. Só Ele que tem o poder de mudar, de transformar, de dar vida. É Ele que abate, é Ele que exalta. É Ele que faz ir à sepultura. É Ele que faz reviver, querido. É Ele que tem o poder, o domínio de todas as coisas. E sabe, muitas vezes, porque nós não alcançamos aquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos buscando em lugares errados e muitas vezes fazendo o que Deus não quer que nós venhamos fazer. E como eu disse, Ana, ela foi sábia, porque ela buscou nos pés do Senhor aquilo que estava afligindo a sua alma, aquilo que estava matando ela por dentro, aquilo que estava fazendo ela não comer e não beber, aquilo que estava fazendo ela entrar em uma depressão ou acusação. Olha, eu posso, você não pode. Né? É assim que Penina dizia: eu tenho, você não tem. E não foi isso que fez ela ficar dodói?
Mas ela soube buscar em Deus. A palavra de Deus diz que Ana, ela se levantou. E ela faz um voto com Deus. Eu creio que vocês já sabem a história. Eu só quero que nós venhamos buscar na palavra de Deus experiência, ensinamento que Deus nos dá de como nós devemos agir, se comportar. Amém, queridos? Que nós venhamos buscar aquilo que nós estamos precisando em Deus. Porque Ele é o único, só Ele pode fazer, só Ele pode curar as nossas dores, queridos. E o propósito de Jesus é apresentar uma igreja sarada, curada. A cura interior é uma obra de libertação, restauração e cura de todas as áreas da nossa personalidade, para que possamos nos levantar e demonstrar na própria experiência os efeitos transformadores da operação do Espírito Santo e da palavra no espírito, na mente, nas nossas emoções também, e nas nossas vontades. Amém? Quando falamos de alma, falamos no poder de pensar, de sentir e de decidir. Eu sempre falo, queridos, que o nosso posicionamento vai fazer toda a diferença. Em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às dores. Qual é o meu posicionamento? Qual é o posicionamento que eu tenho tomado? Eu fico prostrada? Eu me levanto em oração e jejum. Muitas vezes nós precisamos jejuar para cair cadeias, coisas que se levantam contra nós, porque, como eu disse, o inimigo ele veio para nos ferir, para nos abater, para nos deixarmos caídos e prostrados, mas não é isso que Deus quer. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele não quer que você vive com esse semblante de tristeza. O que o provérbio diz? Que um coração alegre, ele aformoseia o... A gente consegue ver no olhar quando alguém não está bem. É só tristeza. A gente olha, meu Deus... O semblante daquela pessoa é tão triste. Chega, a gente sente, a gente consegue, né? O olhar de alguém que parece que só vê tristeza, tristeza. Mas através da palavra, lá em Gálatas vai falar dos frutos do Espírito Santo, que é qual? É amor, é alegria. Quando nós buscamos este Deus, esse Senhor, nós temos isso, queridos. Nós temos alegria. Nós podemos estar passando por luta, por dificuldade, muitas vezes por necessidade, mas nossos rostos, nossos semblantes estão alegres, porque quem habita em nós transmite, faz isso parecer, faz isso transparecer em nós. Nós não podemos andar tristes, até mesmo com a aflição da nossa alma vir, nós vamos ter que fazer que nem o salmista lá em Salmo 43, porque está batido a minha alma. Nós temos que nos levantar como mulheres fortes e guerreiras e lutar mesmo contra as nossas emoções, contra os nossos sentimentos e dizer: ei, alma, confia no Senhor. Aprende a esperar nele, no tempo dele, não é o nosso, é o tempo dele que tem que ser, que tem que acontecer. Muitas vezes, querido, nós nos frustramos porque nós queremos agora. E o Senhor diz: tu quer agora, mas não é agora. Não é agora. Porque quando eu te der, você não vai saber administrar o que eu estou te dando, o que eu irei fazer na tua vida. Primeiro Ele quer trabalhar em nós. Eu falo isso porque eu tenho testemunhos, queridos. Eu queria muito que o Senhor mude meu esposo. O Senhor muda meu esposo. O Senhor liberta. Aí o Senhor mas primeiro eu quero mudar você. Eu quero libertar você. Aí Ele vai olhar para você e diz: nossa, minha esposa tá diferente. Não é mais aquela esposa rixosa, aquela esposa que é o que eu quero e pronto, acabou-se. Se não for assim, não vai. Pensa que Deus não fez isso com a Danielezinha aqui? Não é do teu jeito, não. Não é do nosso jeito, queridos. E quando a gente aprender isso,
aí sim, Deus vai se revelar cada dia a nós. A glória dele vai se manifestar. Abacai, merenda, ai, ia marrena, ai, sei, ia marrama, ia marrena, sei, abacai, iribicai, marri, iribicai, merri, sei. A glória dele irá se manifestar aonde você estiver, aonde você for. Todo intento maligno, tudo aquilo, querido, que não vem da parte de Deus, ele será quebrado, ele vai ser dissipado, ele será destronado. Mas quando você leva a presença, a glória de Deus sobre a tua vida, primeiro você se enche. Primeiro você tem que se encher disso. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu vou falar alguns princípios, eu vou só falar que são princípios que, se nós guardarmos isso para a nossa vida, nós iremos ser muito felizes e prósperos. Então, primeiro, Deus quer que nos levantemos e reinemos no meio dos nossos adversários. Não é para você ficar prostrado. Ele quer que nós nos levantemos e reinemos no meio dos nossos adversários. Há adversário que opere do lado de dentro, às vezes nós lutamos com nós mesmos, e adversário, outros que operam do lado de fora, né? Aqueles que são usados, aqueles que são usados para muitas vezes tirar a nossa paz, aqueles que muitas vezes são usados para falar palavras que adoece a nossa alma, adoece o nosso coração, e muitas vezes nós repreender, a gente recebe palavra, a gente vai guardando e aquilo vai nos matando por dentro. Porque nós temos que aprender a não receber palavras que nos deixam no chão. Toda vez que alguém falar algo para você e você se sentir diminuída, se levanta em oração. Começa a falar com o teu Deus, com o teu Senhor, aquele que tem poder de curar a ferida. Começa a falar com Ele, querido, que Ele cura, Ele liberta de opressões, de palavras que vêm muitas vezes para nos ferir, nos paralisar. E como eu disse, nós temos que aprender a nos levantar e saber quem são o nosso adversário. Como a palavra de Deus diz em Efésios 6:10, que a nossa luta não é contra, mas são dominadores, né? Então nós temos que aprender a usar as armas que Deus nos dá. E quais são essas armas? Se fortalecer no Senhor, revestir neles, fortalecer na sua força e no seu poder, e nos revestir de suas armaduras espirituais para nós vencermos, né, as tentações, porque vai vir, queridos, o mal vai vir, mas nós somos mulheres virtuosas. Nós somos mulheres virtuosas, queridos, mulher que edifica a casa. Então, a terra ela é nossa. Em outras palavras, tudo quanto Cristo comprou na cruz do Calvário é nosso por direito de redenção. Apesar do novo nascimento, há gigantes que ainda podem permanecer na nossa alma. Estes devem ser subjugados, expulsos, e o terreno deve ser limpo de suas marcas. A presença e obra do inimigo devem ser removidas da nossa vida. Toda a presença, querido, que você vê. Eu costumo dizer, nós temos que aprender a nos autoanalisar. Como assim, pastora? Eu sei quando eu não estou bem, quando eu não estou orando, né? Quando eu estou desapercebida, eu disse, olha, tu está passando muito tempo sem ler, sem orar, tu não está bem. Eu sei quando eu não estou... Sabe quando eu também não estou bem? A minha casa fica bagunçada. Quando eu não estou bem, a casa fica bagunçada. Eu já disse, eu não estou bem.
Porque quando eu estou bem, eu começo a arrumar. Começo a arrumar tudo, querido. Quando o meu espírito está bem, quando a minha alma está bem, a gente começa a ter prazer de fazer as coisas, de deixar tudo limpo. Isso expressa que nós estamos bem. Esse dia eu estava na minha casa e estava uma bagunça. Eu olhei assim, eu queria orar, mas alguma coisa dizia, meu Deus, será que o Senhor vai vir aqui nessa bagunça? Porque o nosso Deus, ele gosta de limpeza. Aleluia! E quando mais a gente busca Deus, mais a presença de Deus, mais nós seremos convencidos daquilo que Deus gosta, daquilo que o Senhor gosta. Aí eu disse, meu Deus, eu preciso arrumar minha casa, meu Deus, eu fui, limpei ali, porque a nossa casa, querido, precisa estar limpa, como os donos de lá, nós precisamos zelar pela nossa casa, queridos. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, do nosso esposo. E Deus ele nos ensina tudo. Seu esposo trabalha, queridos. Quando ele chegar, faça janta para ele. Lave a farda dele. E não murmure, não reclame. O Senhor vai nos ensinar a não murmurar e não reclamar. Sabe por quê? Você vê lá um monte de farda, eu vejo, né? Aí eu olho aquele monte de farda e eu disse, eu não posso reclamar. Vou lá lavar, escovar, porque eu pedi de Deus emprego pro meu esposo. Tá vendo que até isso, né? Eu pedi de Deus emprego pro meu esposo e o Senhor abriu a porta. Já pensou? Muitas vezes a gente perde a bênção de Deus sobre nossas vidas porque a gente só murmura. A gente não sabe agradecer, a gente não sabe, é só, ai, essa roupa suja, esse menino. Queridos, quem tem o Espírito Santo não vive atribulada, não, todo tempo. Tem momentos em nossas vidas que nós vamos sim, né, sair um pouco ali do foco, mas não é todo tempo, não. Você não pode viver todo o tempo atribulada. Aquela mulher, meu Deus, não para, reclama. E onde é que está a gratidão? Já amanhece, nem agradece por se levantar, pelo levantar de Deus, pela misericórdia de Deus, que são as causas de não sermos consumidos. Nós temos que aprender a ser gratos em todos os momentos da nossa vida. Amém? Aleluia, Deus. Então, o dar é de Deus e o possuir é do homem. Todas as bênçãos são legalmente minhas, mas eu só me tornam parte das minhas experiências quando dela me apropriei uma por uma. Nós temos que aprender a ser grato pelas bênçãos de Deus, aquilo que Deus me deu. Se você tem família, agradeça pela sua família. Não seja aquela mulher que só vive reclamando do marido, que só vive reclamando do esposo. Se você vive assim, como é que você vai orar por ele? Para ele ser liberto, para ele ser sarado na presença. Não seja aquela mulher que só vive reclamando de tudo. Amém, queridos? E a missão de Satanás é ferir com o propósito de destruição. Ele o faz usando pessoas mais chegadas, pessoas próximas, e é nessas aí que nós temos que vigiar, porque a nossa maior luta é aonde? A nossa casa, né? Porque é muito fácil chegar aqui, uma beleza, aqui com a bispa, só unção, poder, fogo e glória. E quando chega lá em casa, minha irmã... Mas aqui não tem, não. Aqui é fácil, né? Adorar. Aí quando chega lá em casa, eu tô chamando palavrão, meu Deus. Tá chamando o marido de tudo quanto é aquilo, mandando o marido ir pra lá. E o menino vai para lá, já vai lançando palavras de maldição muitas vezes, porque aquilo que você profere para o seu filho, isso ele pode ser.
Então nós temos que vigiarmos até mesmo as nossas palavras, o que sai da nossa boca. Amém? Glória a Deus. Porque a missão de Satanás é ferir com propósito de destruição. Ele faz usando pessoas chegadas, próximas, feridas imediatamente tratadas, logo saram. Quando eu olho para mim e vejo, não, isso está me tirando a minha paz. Isso está trazendo angústia para mim, está me angustiando. Então eu estou ali me analisando, dizer o que é, o que foi. Você reconhecer e logo buscar a cura de Deus sobre as suas vidas. Eu, queridos, quando eu vejo que tem algo a se afligir no meu coração, alguma coisa que alguém falou que está me tirando a minha paz, aí eu já vou logo para os pés do Senhor e digo, Senhor, tira isso do meu coração. Porque eu não posso andar assim. E eu não posso estar assim. Porque o Senhor nos fez para andarmos com feridas, com angústias. Vai vir para nossas vidas isso. Não tem como a gente fugir. Mas Ele não nos fez para sermos mulheres feridentas, não, que guardam mágoas. Se você está com mágoa, fale para o Senhor. Se você guarda mágoa de alguém, fale para Deus. O que foi, quem foi que te feriu, nós temos que falar. Do contrário, vão infeccionando e invadindo por elemento estranho, que é o quê? A opressão. Se nós não identificarmos logo o que é que está fazendo eu retrair, o que é que está fazendo eu só viver atribulada, o que é que está fazendo eu só andar chorosa por ali, né? Nós temos que identificar o que é. Porque se a gente for deixando, de vez de você avançar, você vai a cada dia retraindo, voltando. E quando for ver, você já está lá embaixo. E não vai conseguir mais sair. E querido, eu não vou falar do perdão agora, eu vou deixar para falar no final, tá bom? O perdão, eu poderia usar a falta de perdão aqui, mas existe isso. Quando nós, eu digo que o perdão, ele é mais um mandamento de Deus sobre nossas vidas. Por quê, pastora? Porque o Senhor disse que se nós não perdoarmos aquele que nos ofenderam, o nosso Deus, ele também não vai nos perdoar. Aí para pensar. Você dizer, eu não perdoo fulano. Aí já sabe, o Senhor também não te perdoa. Por isso que é necessário nós lermos, para nós sabermos o que Deus está falando ali para nós. Pastor, eu não consigo. Peça de Deus. Busquem Deus, querido. Busquem através do Espírito Santo. Só Ele vai te ajudar. Amém? Então, eu creio que as nossas bispas aqui, a nossa apóstola, depois eu dou um abraço. A nossa apóstola, elas sabem que a falta de perdão, as pessoas elas ficam oprimidas, opressas, porque elas ficam com um ódio tão grande, guardam um ódio tão grande no coração. Nós somos de Deus, nós não podemos odiar. Aleluia, Deus. Porque isso não é de Deus. Deus não nos odeia, Ele nos ama. E nós temos que amar e também perdoar. Mas a senhora não sabe o que fulano ou ciclana fez ou falou. Não existe tamanho. O Senhor não diz, olha, se o que ele fez for algo pequenininho, você perdoa. Agora, se foi algo que trouxe muito, que te feriu muito, é aí mesmo que tu tem que perdoar. Porque se está te ferindo isso, se está te retraindo, se está te deixando mal, então eu quero ser liberta disso. É verdade? E precisamos ser libertos disso. Amém?
Então, o modo de permanecermos livres das feridas e suas consequências é exercitar o perdão como um modo de viver. Amém? Quantas vezes o Senhor disse que nós temos que perdoar? Aí tu vai fazer a conta lá 7 vezes 7 para ver quanto que dá? Quando o Senhor falar isso, Ele quer dizer que todas as vezes que você for ofendido, você precisa perdoar. Amém? Glória a Deus. A rejeição é uma forma de ferida de Satanás que nega as necessidades básicas da vida, como, por exemplo, o amor, a compreensão e a aceitação. Onde não existem esses 3 elementos, é uma deformidade na formação da personalidade. Aonde não existe o amor, a compreensão e a aceitação, é porque há ali uma deformidade na formação da sua personalidade. Amém? Glória a Deus. E a rejeição, ela é eliminada pela presença e aceitação do amor de Deus na sua vida. Amém? As obras do inimigo na terra estão ligadas a raízes que precisam ser eliminadas, como amargura, rejeição, rebelião, orgulho e ocultismo. Desde o ventre materno existem as feridas de rejeição e essas provocam outras feridas como amarguras. Como eu falei, se nós não identificarmos o que está nos ferindo, o que nos fere, isso vai a cada dia trazer mais dores, mais feridas. Se nós não buscarmos a cura interior, como eu digo constantemente, se nós formos guardar ressentimento, rancor, mágoa, ódio em nosso coração, isso a cada dia vai trazer coisas que vão nos magoar, que nós iremos nos tornar pessoas insuportáveis, queridos. Porque aquilo que está dentro vai para fora. Aquilo que eu guardo aqui vai para fora. Aquilo que eu tenho aqui, eu vou passar para fulano. Nós não vamos dar para ninguém. Coisa boa, se aqui dentro só tem coisa ruim, só tem sentimento, ressentimento, mágoa. Eu vou ser uma pessoa fria, eu vou ser uma pessoa dura muitas vezes. Amém? Glória a Deus. Então, as raízes, elas são arrancadas pelo arrependimento e o perdão. Para isto, Ele investe em cada um individualmente. Ele nos conhece pelo nome. Quem que nos conhece pelo nome, querido? E sabe tudo sobre o nosso passado, presente e futuro. Foi Ele que nos criou. Salmo 109. Salmo 139. Tu me sondas e... desde o meu levantar, né? Amém? Isaías 9,4, Deus vai quebrar, queridos. Está escrito assim, que Deus vai quebrar as correntes que prendem o seu povo. Ele vai acabar com o sofrimento da escravidão e quebrar o poder dos que maltratam o povo. Você veio aqui, queridos, não foi à toa, não. É porque Deus tem um propósito de quebrar tudo aquilo que está te amarrando, tudo aquilo que está te oprimindo. O Senhor, esta noite, Satanás, querido, ele vai dar o seu grito de derrota esta noite. E eu digo algo para vocês. Quando vocês sentirem, não resista. Deus vai quebrar cadeias hoje aqui. Deus vai curar mulheres aqui. Nesta noite, Deus vai fazer algo sobrenatural. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E a cura, ela só acontece, queridos, quando essa dor ela é exposta. Você precisa dizer, Senhor, é isso aqui, Senhor. Você precisa falar para Deus aonde que dói, aonde é que está doendo, mulher. Ele quer te ouvir, Ele quer saber. Ah, pastora, mas Ele já sabe. Mas fala para Ele, queridos. A ferida de rejeição,
Tem muitos que tem isso, queridos. Quando você é jogado, o inimigo fala. Quando você é deixado de lado, quando você é abandonado, a primeira coisa que o inimigo vai falar no seu ouvido é: você não vale nada. Porque se valesse, você teria aquele que está te afrontando, aquele que está fazendo mal para você e teria cuidado de você. Você seria protegida. Satanás, ele sempre vai usar, querido, uma situação desfavorável que nós estejamos passando, que esteja acontecendo na nossa vida, para dizer que nós não temos valor nenhum. Mas isso é mentira do... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse anel. Quem consegue tirar um anel mais rápido do que o meu? Mas ele só tem um valor porque ele está no meu dedo? E se eu colocar no dedo dela? Vai ter o mesmo valor? Sim, ele é ouro. E se eu jogar ele? Ele vai ter o mesmo valor? Se eu deixar ele de lado assim? Sim. E se eu pisar nele assim? Ele vai ter o mesmo valor? Ele continua tendo o mesmo valor, queridos. Porque isso aqui é a essência dele. É ouro. Assim mesmo é eu e você. Nós não iremos deixar de ter valor se alguém nos deixar de lado, se alguém nos abandonar, se alguém vier nos pisar, se alguém nos decepcionar, nós não iremos deixar de ter valor, queridos, porque nós temos a essência de Jesus na nossa vida. Nós somos imagem e semelhança dele, e essa é a nossa essência de sermos imagem e semelhança de Deus. Não importa o que vão falar, o que vão fazer com você, você não vai perder o seu valor. Ele não acredita nisso, que você tem valor. Eu sempre digo para todos: não aceitem menos do que isso aqui. Aquele que teve um amor de morrer na cruz, sofreu, apanhou, sofreu tudo, queridos. Às vezes eu passo por alguma situação e quando eu quero falar para o Senhor: Senhor, isso é assim, Senhor, eu tô sofrendo, o Senhor está doendo. O Espírito diz: tudo isso que você está passando, isso aqui também passou. Trabalha bem, cara. Tudo que nós passamos, ele também passou. Mas ele veio com um propósito, querido, de nos salvar, de nos libertar. Ele veio com um propósito de nos curar. E eu creio que vocês que vieram aqui, vocês vieram com esse propósito. Não deixe que as palavras, queridos, venham diminuir você a valores. Você é valiosa. Você tem valor diante de Deus. E agora, queridos, eu quero falar aqui, já vou encerrar, mas eu quero contar uma história de um jovem rapaz chamado, todo mundo conhece ele, José, que foi rejeitado pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar. E a palavra de Deus vai dizer que tudo que ele fazia, ele prosperava. Ele prosperou a casa daquele homem, porque Deus estava com ele. Deus nunca abandonou ele. E nós vamos ver também que ele era um homem muito respeitador. Quando eu leio, por isso que quando a gente lê a palavra de Deus, nós vemos exemplos que nós temos que tomar para nossas vidas. Sabe por quê? Ele tinha de tudo para ser um homem bruto, para ser um homem ferido. Ele tinha de tudo para fazer mal. Mas em todos os processos que ele passou, Deus estava preparando ele para ser um grande homem de Deus na terra do Egito. E nós vamos ver que a mulher de Potifar quis, Ele poderia ser alguém, não, ele deixou tudo aqui, mas não.
Antes de temer ao seu Senhor, ele temia a Deus. E nós vamos ver que ele alcançou, ele tinha dons. Ele tinha dons. E ele alcançou a graça divina de Deus. Colocar ele, queridos, lá com o... Qual era o nome do outro rei, meu Deus, depois de Potifar? Que ele foi... Faraó, glória a Deus. E ele se tornou governador do Egito, queridos. E nós vamos ver esse homem com tudo que ele passou. Com o poder que ele tinha. Ele podia muito bem, né? Pegar os carros e ir atrás, né? Lá do passado. Mas ele não quis. Ele estava ali, guardado. Tinha algum sentimento ainda lá dentro. Mesmo as lutas, mesmo as dificuldades, o que ele passou, não ter mudado o seu caráter. Mas havia algo lá dentro dele que precisava ser curado. E nós vamos ver que ele faz uma estratégia quando os irmãos dele chegam. Os irmãos não conhecem ele, mas ele reconhece os irmãos. Mas nós vamos ver que ele não vai se identificar. Primeiro ele vai fazer uma estratégia para saber se os irmãos verdadeiramente mudaram, se eles continuavam sendo aqueles mesmos irmãos que fizeram maldade com ele. E nós vamos ver, não precisa abrir, não perca o foco. No capítulo de Gênesis 43:30, quando eles chegam, ele começa a perguntar se tinham mais irmãos, é uma estratégia dele, e eles começam a falar. Teve um momento que José, no 43:30, José se apressou e procurou onde chorar, porque se movia no seu íntimo para com seu irmão. Entrou numa câmara e chorou ali, depois lavou o rosto, saiu e conteve e disse: onde o pão? Ele foi se assentar com seus irmãos. Só que aquele choro ali foi um choro escondido. Eu sorri, ninguém pode ver que eu estou sofrendo. Ninguém pode ver que eu estou chorando. Ele vai lá e ele lava. Só que aquele choro ali rapidinho não trouxe cura para ele. Não trouxe. E nós vamos ver que quando os irmãos se assentam e começam a contar a história, começa a vir no pensamento dele a história dele toda. Porque eles estavam contando, né, da vida do seu pai, do seu irmão, que era assim. E ele começa a lembrar de tudo que ele passou. E em Gênesis 45, do 1 ao 2, a palavra vai dizer assim: então José não se podia conter de todos os que estavam com ele. Ele não pôde se conter naquele momento. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, querido, ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram e a casa de Faraó o ouviu. Foi um choro da sua alma. Quando José chorou, queridos, ele chorou verdadeiramente aquele choro que cura. Quando José chorou, ele chorou verdadeiramente aquele choro que limpa. Quando José chorou, foi como se espremesse um carnegão de um tumor que dói e que sai aquela crosta. Mas ele foi curado naquele momento, quando ele tirou da sua alma. Sabe por que eu falo isso? Muitas vezes a gente fica ali e diz: não vou chorar. E você perde de ser liberto, de ser sarado. Eu não posso chorar, porque fulano vai me ver, o que fulano vai pensar. Eu falo isso, que existem curas na nossa alma, existem dores lá dentro profundas, que nós precisamos dar aquele grito. E esse grito, esse choro vai trazer alívio para a nossa alma. Por quê, pastora? Porque José fez isso quando ele chorou, que todo mundo ouviu. Era um palácio. A palavra diz que a casa de Faraó ouviu o choro dele. Então não foi um choro baixo, foi um choro alto, um choro que saiu da alma dele. Verdadeiramente ele deixou, ele expressou isso.
E ali ele recebe a cura do Senhor. E é quando ele começa a dizer, cadê meus pais, cadê meu filho, cadê meus irmãos, eu quero conhecer. E é quando ele conhece, ele volta, né? Porque o perdão é isso. É eu voltar, eu acertar lá aonde as coisas estão erradas. E nós vamos ver que verdadeiramente ele perdoou, porque ele trouxe, né, para perto. Vem meus pais, vem meus irmãos, quero ver vocês bem. E quando a gente perdoa, a gente não quer o mal, a gente quer o bem. Quando a gente não tem esse perdão verdadeiramente, não tem esse negócio de dizer eu aqui e lá. Porque já pensou se você olhasse para Jesus e Jesus, eu te perdoo, filha, mas é você lá e eu cá. Já pensou se Jesus falasse isso para mim e para você? Eu te perdoo, mas fica aí. E eu aqui. Isso é muito sério, queridos. E eu falo isso porque eu tinha mágoa, eu sofria disso, né, de feridas de rejeição. E quando eu vim para o Senhor, eu passei por este processo. E eu me lembro, querido, que quando eu sentia Deus, eu sentia a presença de Deus, aquilo vinha para cima de mim, parece que estava arrancando algo de mim. O meu interior da minha alma. Eu lembro que eu gritava. E eu conseguia me ouvir. Eu disse, meu Deus. Mas eu não me preocupei, porque eu não podia fazer nada. Aquilo que eu estava sentindo, eu estava expressando. E eu sabia que a igreja toda estava ouvindo aquele grito. Mas era Deus me libertando, era Deus me curando naquele momento. Era Deus trazendo cura para minha alma, para o meu interior. Queridos, vocês vieram aqui desta rede de mulheres para serem curadas. Cura interior. E eu queria que vocês já ficassem de pé neste momento. Depois eu vou chamar a nossa apóstola. Mas eu queria que você parasse e refletisse no seu íntimo. Quais são as feridas, o que te traz dor? Quais são as palavras? Existem muitas feridas, porque se eu fosse falar aqui, nomear, nome por nome, queridos, nós íamos passar a noite aqui falando. Mas você sabe o que é, o que te fere, o que te feriu, quem te magoou, quem te bateu, quem te espancou. Você sabe quem te estuprou, a palavra mais que mexeu com você, que te tocou, que te tirou a tua inocência. Você sabe. E este é o momento de você pegar com Deus e falar para Deus, Deus, isso me dói. Isso aqui está me doendo. Às vezes em coisa lá do passado que você ainda carrega. Feridas do passado que você ainda traz hoje. O Senhor quer te curar. Você veio hoje aqui para ser curado por Ele. A morte dele na cruz não é em vão não, querido. A morte dele é para trazer redenção, salvação, cura para você, para te libertar. A morte dele, querido, na cruz traz renovo para a sua vida. Traz paz, traz consolo para a sua alma. E você está aqui para isso, para ser curado. Comece a falar para o Senhor, queridos. Fale com o Senhor, fale com Deus. Ele está aqui neste lugar. Trabalha, Bacenda, Barabahena.